Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e a live de hoje é como fazer quem você ama tomar a decisão de parar de beber. Existem elementos cientificamente validados. Tá? O alcoolismo é uma doença que ela é estudada cientificamente. Existe uma ciência, pesquisa científica sobre o que faz alguém parar de beber, como fazer alguém parar de beber e como você, familiar, pode levar quem você ama a parar de beber. E ao longo dos anos começaram a definir várias características das pessoas. Por que é que algumas pessoas param de beber e outras não? E existiu um elemento que esteve acima de todos os outros para demonstrar o que faz uma pessoa parar de beber. Quando existe esse elemento, o resto é muito mais fácil. Se tivesse que passar a maior parte do tempo, se fosse passar quase todas as lives, ou o curso ACA inteiro poderia se basear só nisso. O resto é chantilly, o resto é cereja. Porque essa é a parte que mais traz resultado, e essa é a parte que mais faz quem você ama parar de beber, e essa é a parte que quando você domina, a sua vida automaticamente fica mais leve e o alcoolista que você ama começa a parar de beber de uma forma rápida e de uma forma sólida. E esse elemento é a decisão de parar de beber. Vitor, você viajou. Você está falando um negócio óbvio. Você está falando um negócio ridículo. Ah, é? Então espera aí. Escuta aí. Porque a maior parte das pessoas não se preocupa com isso. Não pensa nisso. Ou acha que isso é um elemento que isso não tem como mudar. Ah, Vitor, a pessoa decidir parar de beber, então isso não tem nada a ver comigo familiar? Isso não tem nada a ver comigo familiar? Como é que o que eu familiar tenho a ver com a decisão dele de parar de beber? E aí, meu amigo, minha amiga, que você se engana se você pensou isso. É o seguinte, a decisão de parar de beber, ou a gente poderia chamar isso de prontidão para mudança, ela é como se fosse não é uma coisa estanque, não é uma coisa que é só da pessoa, é um elemento que é compreendido hoje como dentro de um relacionamento. Uma pessoa pode influenciar a outra a mudar os estágios da mudança e a se comprometer com a mudança. E a tomar a decisão de mudar. E existem vários ingredientes que você pode colocar no seu relacionamento para realmente fazer um catalisador, para realmente acelerar esse processo. Mas o seu foco precisa estar aonde? Se você quer ter uma mudança sólida a longo prazo, no compromisso com a mudança, com a motivação dessa pessoa para parar de beber, com a decisão de parar de beber, que vai vir de dentro do alcoolista. Vai vir de dentro dele. E você consegue arquitetar ou administrar o seu relacionamento com ele de uma forma que faça isso nascer e crescer dentro dele. E o que eu estou dizendo aqui não é para que você, então, para que fique bem claro isso, que não é para você esperar o alcoolista querer parar de beber, para você imaginar que você pode fazer algo para ele parar de beber. Eu vou ajudar quem eu amo parar de beber, então eu vou meramente evitar que ele tenha acesso ao álcool, só isso. Eu vou meramente ajudar ele a procurar um tratamento, é isso? Qual é o papel de alguém que vai ajudar o outro a parar de beber? E eu te digo, o papel mais potente, o papel que mais vai trazer resultado, se a sua intenção é fazer quem você ama parar de beber, é você pensar na decisão dele de parar de beber e nos ingredientes que levam a isso acontecer dentro do seu relacionamento. E é por isso que quando a gente vai pegar pesquisas, ou até mesmo ver pessoas que começam a aprender, né, as minhas alunas, você enxerga muito isso acontecendo, que a tendência, a quantidade de pessoas que param de beber, de familiares, né? Por exemplo, quando o familiar lida com o alcoolista da forma certa, o que a gente tem de dado científico é que pelo menos 70% dos alcoolistas param de beber. E eu não estou dizendo aqui que o familiar é o problema, mas que quando o familiar ele tem uma posição privilegiada para causar a mudança do alcoolista,
O que ele precisa são alguns dos ingredientes, alguns dos toques para colocar isso em funcionamento. E eu vou te dizer alguns deles aqui. Por exemplo, que podem provocar e acelerar esse processo de tomada de decisão. Existem alguns antídotos e existem alguns venenos, tá? Existem alguns antídotos e alguns venenos. E eu vou te falar de uma coisa que você vai se identificar muito claramente. Já aconteceu com você de você estar conversando com o alcoolista que você ama? Em algum momento você falou para ele sobre a necessidade de parar de beber? E ele até disse para você, sim, é verdade o que você está dizendo, mas... E arrumou uma grande desculpa. Já aconteceu para você? Conta aqui para mim se já aconteceu com você, de você estar conversando em algum momento com o alcoolista que você ama, e você estava discutindo sobre a necessidade de parar de beber, e ele disse para você, sim, mas... E veio uma desculpa. Sim, mas eu tenho muita ansiedade. Sim, mas ao mesmo tempo tem gente que bebe mais do que eu. Sim, mas eu bebo só cerveja, eu não bebo destilado. Sim, mas olha só, você também bebe de vez em quando. Sim, mas já aconteceu com você? Me conta nos comentários. Se isso já aconteceu com você, se o alcoolista que você ama já deu essa resposta, sim, mas ela é uma resposta típica de um veneno. Para a pessoa dar essa resposta, é porque sem querer, eu espero, e até o final desse vídeo eu vou te dar uma dica para você não cair mais nessa. É um sinal de que sem querer você colocou um pingo de veneno, ou um pingo de dipirona. Às vezes você fez tudo certo, mas às vezes esses veneninhos que são colocados no relacionamento com o alcoolista, é como se fosse colocar um pinguinho de... Eu não sei se você já tomou dipirona. Sabe dipirona, aquele remédio para dor, para febre? Horroroso. Eu acho horroroso, aquele que em gotas amargas. É igual você pegar um copo d'água e colocar algumas gotinhas de dipirona. Aí você vai fazer o alcoolista falar sim, mas... Quer dizer o quê? Que você entrou no meio de um conflito dele com ele próprio e você, sem querer, você acionou um botão que fez ele não pensar naquilo que ele precisava mudar. Isso é muito poderoso. Da mesma forma que você colocar gotas de dipirona na água, mesmo que você esteja fazendo tudo certo, às vezes tirar o veneno, tirar essa coisa amarga, muda completamente a resposta que ele vai te dar. Por quê? Existe um fenômeno chamado profecia autorrealizável, que quer dizer o quê? Eu sei, tá? Que você não tem obrigação de saber nada disso que eu estou dizendo. Talvez eu estou falando uma coisa muito nova para você. E se você está começando a me acompanhar agora, calma aí, assiste um pouco mais, vai ficar tudo mais claro. Mas é o seguinte, existe um elemento, uma coisa que chama profecia autorrealizável. Antigamente, e muita gente ainda pensa assim, achavam que para você fazer uma pessoa parar de beber, você precisava confrontar ela com a realidade. Suposta realidade, que você deveria começar a aconselhar ela, dizer para ela sobre todas as coisas horrorosas que ela vem fazendo. Só que e ao mesmo tempo, essa mesma pessoa que diz isso, essa mesma mentalidade que fala isso, ela acredita que o alcoolista não vai ouvir. Porque essa mesma mentalidade prega que o alcoolista é uma pessoa que vive em negação, que é uma pessoa que vive se escondendo da realidade, mentindo para si mesmo. E daí o que acontece? Esse tipo de profecia se realiza na medida em que você age de acordo com esse raciocínio. E aí você começa a achar que as coisas não podem evoluir, mas só tem uma gotinha de veneno que, se tirar, a água fica limpa. E você para de ouvir esse sim, mas. Esse sim, mas é a marca registrada de você estar pulando um degrau da motivação. Esse sim, mas é exatamente você ignorando o que eu estou dizendo nessa live de hoje. É você pensando que a pessoa já quer mudar. Esse sim, mas é um sinal de que você está tentando chamar uma pessoa que ainda não está comprometida com você para casar com você. Está começando a conversar com a pessoa para aos poucos crescer o comprometimento dela nessa relação com a sobriedade. E você, sem querer, falou em casamento, mas ainda estão no namoro. Não que essa pessoa não vá casar com você, não que esse relacionamento não vá ser próspero, mas se você chamar essa pessoa para casar com você antes de ajeitar as primeiras coisas, o compromisso primeiro com a mudança, você vai ouvir um sim, mas. Porque não é que essa pessoa sempre vai ser resistente,
Porque esse comportamento de sim, mas é um comportamento de resistência à mudança. Se a pessoa está dizendo, olha, eu ainda não estou pronto para mudar nesse momento, ou nessa hora, ou desse jeito. Não quer dizer que ela não vai mudar, mas quer dizer que, olha, sinal vermelho aqui, peraí, vamos pegar outra via, outra rua, talvez até mais rápida que essa. Porque a motivação para mudar, a decisão de mudar, é altamente influenciável pelos relacionamentos. E um dos elementos que faz isso ser possível é você não comprar a briga antes da hora. Você começar pensando no comprometimento com a mudança antes das estratégias para a mudança. Tem gente que diz o seguinte para mim, Vitor, o melhor é eu dar um remédio para o alcoolista parar de beber? Não seria melhor, Vitor, eu simplesmente pegar um remédio? Por que você não fala logo de um remédio que eu dê para o alcoolista parar de beber? Você já passou pela sua cabeça, poxa, eu poderia simplesmente dar um remédio para ele parar de beber? Esse cara ia parar de beber, ou essa mulher ia parar de beber e isso ia se resolver? Isso é você pensando na estratégia da mudança, antes de pensar no compromisso para a mudança. E é por isso que essas coisas não costumam funcionar ou costumam não funcionar por muito tempo. Porque o foco está lá na frente, olha, eu quero que ele pare de beber. E beleza, isso é o topo da montanha, legal. E quanto mais rápido você se preocupar com o seu próximo passo, mais rápido você vai chegar lá no topo da montanha. Se você ficar olhando para o topo da montanha o tempo todo, você não vai ver que tem um buraco na sua frente e você vai cair. Entendeu? A gente vai chegar lá no topo da montanha. E provavelmente muito mais rápido se você olhar para onde você está pisando. Entende? Igual hoje, falaram para mim numa live assim, Vitor, de perguntas e respostas que eu fiz hoje ao meio-dia. Vitor, olha só, eu tô querendo, quando eu vejo o meu esposo traz bebida para casa, a minha estratégia é jogar fora a bebida dele, escondido inclusive. E quando ele chega, ele vai procurar a bebida que ele comprou, essa bebida já não está mais lá e ele sabe que eu joguei fora. Ele fica puto da vida comigo, bravo comigo e sai para beber. Mas será que, mas Vitor, você falou em algum momento, se eu não me engano, você falou que não era que se eu pudesse proibir bebidas em casa, isso poderia ser interessante. E agora você está falando que não é para eu jogar bebida fora? Perceba a diferença que existe entre você jogar a bebida fora, escondido de alguém, tentando forçar essa pessoa a parar de beber, como se fosse ridícula a ideia de pensar que ela tem uma decisão no meio do caminho. Isso é um pequeno veneno da mudança. É você tratando a pessoa como se ela fosse um grande idiota. E agora, se você não quer que tenham bebidas na sua casa, você tem o direito de decidir isso, ou, né, dependendo da sua relação, dependendo do seu contexto, pode ser feito isso, né? Mas agora, isso tem que ser um acordo entre as pessoas. Isso tem que ser algo previamente acordado, entende? Porque um dos elementos que faz uma pessoa mudar, acelerar esse processo interno da mudança, é ela sentir que ela tem escolha, que você não está fazendo isso meramente para se livrar de um problema ou para começar a tornar... Porque soa que você está chamando a pessoa de idiota, sendo bem claro, tentando ser mais claro. Soa como se você estivesse chamando a pessoa de imbecil. E uma pessoa que se sente chamado de imbecil ou se sente desrespeitada como adulto, essa pessoa tende a não querer ouvir o que você tem a dizer. E essa pessoa tende a não só se revoltar contra você, mas ela tende a se revoltar contra a ideia da sobriedade. Quando você faz isso, você desvende a ideia da sobriedade. Quando você joga por baixo dos panos. Quando você desrespeita a autonomia dele. Certo? Mas aí vai falar assim, Vitor, a autonomia dele... Então, viu? Depois me digam se você já estava pronto para essa conversa ou não. Porque eu sei que eu estou falando coisas que podem ser um pouco profundas, né? Ou vários elementos profundos, mas vamos ver assim, ó. Alguém pode estar pensando agora, Vitor, você está dizendo então, para eu dar autonomia para ele, quer dizer então que eu tenho que deixar ele fazer o que ele quiser? Não. Quando eu digo para você dar autonomia para ele, eu estou dizendo o seguinte, tá? Eu vou deixar bem claro isso. Eu estou dizendo o seguinte, e essa informação não é para você sair falando, é para você guardar na sua cabeça, tá? É uma mentalidade que vai estar dentro da sua cabeça, que é a seguinte, se você pudesse amarrar ele, você amarrava. Se você puder, a ideia é essa, se você pudesse amarrar ele, você amarraria. Mas você não pode amarrar,
porque é proibido. Você não pode amarrar, porque não é certo. Você não pode amarrar ele, porque você sabe que isso não duraria muito tempo. Mas uma vez que não dá para amarrar, porque sabe que não vale a pena, porque sabe que não pode, sabe que não é certo, você aceita, não se conforma, mas você aceita. É totalmente diferente você aceitar que você não pode amarrar e você se conformar que ele vai fazer o que ele quiser e acabou. É totalmente diferente você aceitar que existe a autonomia de um ser adulto, por mais que ele está tomando decisões ruins agora, e você é totalmente diferente de você se conformar e deixar ele fazer o que ele quiser. Porque é o seguinte, liberdade, ela é juntinho com a responsabilidade. Sacou? Ele tem o poder para escolher, ele tem o poder, o dever de arcar. Ele tem o poder para escolher, ele tem o dever de arcar com as escolhas. E daí você talvez deixe... Daí, olha, não é para escapar o raciocínio. Você pode estar pensando, Vitor, então você está dizendo, beleza, você está dizendo então que é para eu deixar ele se ferrar. Não, não é para deixar ele se ferrar totalmente. É para deixar na medida certa. Ele colher alguns resultados negativos no cotidiano. Não estou dizendo para você deixar ele morrer, nada disso, longe disso, o contrário disso. Estou falando coisas aqui para você fazer quem você é, parar de beber, para que você deixe essa pessoa, estimule ela a crescer, a ficar mais forte, mais saudável, mais colaborativa. Que ela possa você ter um convívio melhor com ela, que ela possa prosperar na vida. Não estou falando para você ferrar ela. Estou falando para você, olha, manter ela dentro da realidade. Olha, se eu piso num prego, dói o meu pé. Eu não vou deixar ele tropeçar de um penhasco, senão não vai doer o pé, vai morrer. Não, isso não dá para aceitar. Isso é inaceitável. Não é isso que eu estou falando. Longe disso. Não é deixar chegar no fundo do poço, nada disso. Agora, talvez alguém esteja pensando assim, Vitor, então assim, eu vou deixar ele ter uma vida boa, eu vou deixar ele então acontecer tudo isso. Você está dizendo para ele ter autonomia e daí deixar ele tropeçar de vez em quando, e daí eu vou deixar ele tendo uma vida boa às custas do meu sofrimento? É claro que não, tá? Se você pensou isso, é claro que não, tá? Você também é importante. Você não vai deixar ele definir como você vai levar a sua vida. A postura aqui é outra. A postura aqui é de comandante. Você é protagonista da sua história. E você está, inclusive, liderando quem você ama para um caminho melhor, para a própria vida dele. Então, o seu bem-estar ele é prioritário. Né? Você precisa estar bem até para pensar no que você vai fazer. Então, por isso, você vai mantendo... E enquanto você faz uma coisa, você faz todas as outras automaticamente. Automaticamente. Porque você tem poder e você nunca pode se diminuir, se desqualificar na jornada. E você nunca pode esquecer que você tem poder e valor. Entende? O jeito errado de você fazer isso é você simplesmente deixar de lado e ignorar ele. Ignorar, vou vivendo, deixando ele, a hora que ele decidir parar de beber, porque isso que eu estou dizendo muitas vezes não é conveniente, né? Não é conveniente o que eu estou falando aqui. Tem várias coisas que eu digo aqui que não são convenientes, que são realmente desafiadoras. Só que, calcula comigo aqui. Vamos calcular? Vamos parar um pouco para pensar? Eu e você aqui, vamos pensar um pouco nós. Que escolha você tem hoje? Você pode tentar ignorar isso. Pode tentar ignorar isso. O que vai acontecer? Pensa um pouco. Qual é o futuro certo, quase provável, se você ignorar isso? Como é que você se sentiria? Pensa bem. O alcoolismo piorando dia após dia. E você olhando aquilo acontecer, né? Se você ama uma pessoa que bebe demais, não é nada agradável ver isso. E outras pessoas da sua família também vão estar impactadas por isso. E se houvesse uma forma de você poder evitar tudo isso, e mais do que isso, você conquistar um convívio com essa pessoa sóbria, desejando não beber,
desejando se responsabilizar e colaborar, e desejando mudar, e fazendo o que é necessário para mudar. Já imaginou isso? Agora imagina por um segundo que essa pessoa que você ama, você não precisa mais se preocupar porque ela está bem no final de semana. Você não precisa se assustar na quinta-feira à noite porque, cara, ela não vai beber, tá tudo certo. Isso ficou para trás. E essa pessoa que você ama está crescendo a cada dia. E a cada dia está sendo mais legal com você e está vivendo melhor e vocês estão cada vez prosperando mais. É sobre isso que a gente está falando aqui. É sobre isso que a gente está falando aqui. Então, o jeito errado é você simplesmente ignorar isso. Poxa, Vitor, é desafiador? Olha, a dor passa. Porque isso, na medida em que você aprende, vai virando natural. As minhas alunas, o que me contam? Quando elas conseguem, depois que elas aprendem, isso tende a ficar natural. É difícil até dizer como era antes e quando é que mudou, porque passa a ser uma reação natural. É que agora você está começando a aprender, tipo, dirigir um carro, né? Não sei se vocês dirigem um carro, acho que a maioria sabe dirigir um carro. E a primeira vez que você vai tentar dirigir um carro pode parecer muito complicado. Pode parecer muito complicado. Mas conforme você aprende a fazer isso direito, daqui a pouco você está fazendo isso sem nem pensar. Olha, primeiro a primeira marcha, depois a segunda marcha e vai embora. E o carro anda. É desafiador aprender a dirigir um carro quando você nunca aprendeu isso. Quando nunca te deram a oportunidade de aprender isso. E agora você está tendo. Então, entende? Então não se assusta com isso. Não se assusta com isso. Se você está chegando agora e pode ter ficado assustado um pouco com isso. Então a ideia aqui não é você ignorar, deixar isso de lado. O jeito certo, e existe uma teoria, tá? Que eu vou tentar falar alguns elementos, tá? Mas só deixa eu falar antes o porquê eu falei no começo, que eu não sei se nós estamos prontos para ter essa conversa. Se eu estivesse numa mentoria do curso Amor contra o Alcoolismo, eu teria certeza que vocês estariam prontos para ter essa conversa. Mas como não é o caso, e tem muitas pessoas de mais variados estágios aqui também, de conhecimento, de comprometimento com essa jornada, por isso eu não sei se a gente está pronto para isso. Para algumas das pessoas que estão assistindo. E talvez, me avisa até se você acha que nós não estamos prontos para ter essa conversa. Porque eu estou dizendo muitas coisas aqui que não são tão convenientes. E na medida em que não são tão convenientes, e você talvez ainda não tenha entendido a importância do que eu estou dizendo, você vai também sentir o impacto do que eu vou explicar agora sobre o que faz uma pessoa mudar. Existe uma teoria muito interessante que ela reúne alguns elementos da mudança do comportamento humano, que se chama Teoria da Autodeterminação. Essa teoria postula o seguinte, que o ser humano ele tem a tendência a tomar boas atitudes, saudáveis, e que ele possa prosperar. Que um ser humano, na medida em que tiver esses 3 elementos satisfeitos, ele tem um motor, ele tem assim aquilo explode dentro dele. A motivação para tomar boas atitudes explode dentro dele, aquilo cresce muito. E esses 3 elementos cresce essa motivação interna para a mudança, essa decisão de mudar, na medida em que esses 3 fatores estão satisfeitos e há uma necessidade de mudança. Porque o alcoolista sempre, por definição, nele sempre há uma necessidade de mudança. E se você, familiar, convive com isso, sofre com isso, você já tem um elemento que é necessário, que é uma necessidade de mudança. Alguma coisa que necessita ser modificada para que a sua vida possa melhorar. Então, tendo essa coisa que precisa ser melhorada, que pode ser melhorada, tendo esses 3 elementos satisfeitos, a tendência é que você faça o que for necessário para fazer isso acontecer. E esses 3 elementos são autonomia, necessidade humana, necessária mesmo, para que você tenha motivação para mudar. O primeiro deles é autonomia, que é a pessoa sentir que ela tem poder de decisão sobre a própria vida, sentir que ela tem liberdade de agir. Isso é um instinto humano necessário para a sobrevivência, que fez a gente sobreviver até aqui, fez a gente não ser enganado, a gente ter instinto de autopreservação, autonomia. Então, na medida em que você cobra do alcoolista, fala, olha, você tem que fazer diferente,
Ou se eu falar para você, se eu falasse para Eva, falasse, Eva, você a partir de agora, você nunca mais deve fazer A, B e C. A Eva ia olhar para mim e falar assim, Vitor, quem você pensa que você é para dizer como eu tenho que viver a minha vida? E eu ia dizer, Eva, você tem toda a razão. Você tem todo o direito à autonomia sobre como você vai viver a sua vida. Percebe? Agora, segundo elemento é a competência. E esse elemento é um dos elementos que me fez pensar que talvez a gente não está pronto para ter essa conversa ainda. Porque talvez quem está começando a me acompanhar agora, e você que ainda não é meu aluno do curso ACA, talvez você ainda se sinta um pouco perdido e sem ter muito recurso para entender tudo isso. E talvez você não consiga compreender a maior parte das coisas, ou talvez você ainda esteja com muitas dúvidas. E eu não vou ter condições de resolver todas as suas dúvidas. E daí você possa se sentir que não consegue ainda. E na medida em que você sentir que não consegue, você pode começar a ter menos motivação para mudar. Por natureza. Porque tudo que parece, tudo que soa impossível, tudo que soa difícil, tudo que parece que eu não sou capaz de resolver, eu tenho a tendência a não querer fazer aquilo. A não querer buscar isso para a minha vida. Para o alcoolista, a mesma coisa. Se você começa, por exemplo, quando você chega para ele e fala o seguinte, ou você para de beber hoje, ou eu vou embora e nunca mais falo com você. De cara, do nada, você chega e fala isso para ele. O que vai acontecer? Você vai colocar um desafio grande demais na frente dele. E aí, a motivação para parar de beber vai ser menor. Por conta de não ter sido satisfeito um elemento necessário, que é o senso de competência. Porque foi precoce. E esse foi o meu medo da live de hoje, que te deixasse um pouco insegura, desnecessariamente. E é o seguinte... E o terceiro elemento, muito importante, é o quê? O que faz uma pessoa querer mudar, faz uma pessoa buscar mudar. E querer mudar é a ligação social. A ligação social, que é aquele senso de pertencimento. Que é aquela coisa assim, hashtag somos 1%, sabe? Nós temos uma ligação. Né? Pessoas que me acompanham há mais tempo digerem mais fácil uma live como essa. Pessoas que estão me acompanhando agora, talvez não consigam digerir tão bem uma live como essa. Porque talvez ele não tenha uma ligação forte, ele não tenha uma ligação um pouco maior entre nós, porque a gente está se conhecendo agora, talvez. Então coloca para mim aqui, se você está me conhecendo agora, coloca hashtag novato ou novata. Se você já me acompanha há mais tempo, coloca aqui hashtag somos 1%. Porque esse espírito de ligação social também é um forte elemento que cria motivação para mudança e motivação para fazer o que é necessário. Então, na medida em que você se preocupa com esses três elementos, cada atitude que você vai tomar em relação ao alcoolista que você ama, você se preocupa com esses três elementos, você vai estar colocando gasolina para a motivação interna dele de mudança. Tá, mas eu queria dar uma dica para vocês hoje. Que é a seguinte, que é uma parada que... Lembra que no começo da live eu falei sobre o sim, mas... Que o alcoolista fala, sim, mas... Eu tenho um problema, mas... Eu vou te dar uma dica final, que é a seguinte. Quando ele começar com esses sinais de resistência, você pode usar uma técnica chamada de reflexão simples. Quando ele começar com desculpas e com papo furado, né, você pode falar, por exemplo, vou dar um exemplo. Se o alcoolista diz, não sou eu que tenho um problema, o problema é você que fica me atormentando, me enchendo o saco. O que você pode fazer? Você pode dizer para ele o seguinte, é uma reflexão simples. Você vai virar um espelho. Você não vai acrescentar nada. Você só vai devolver aquilo que ele te disse. Nesse caso seria, um exemplo, tá? Bom, parece para você que o verdadeiro motivo de você beber tem a ver com um problema no nosso relacionamento. Perceba, ele disse, não sou eu que tenho um problema com a bebida. O problema é você que fica me atormentando. Olha, então parece... E você responde, olha, parece que o verdadeiro motivo para você beber tem a ver com um problema no nosso relacionamento. O que acontece? Você tira o poder do cabo de guerra e você força ele a pensar. Ou outro exemplo, tá? E agora estão quase me expulsando da live. Se ele disser para você assim, olha, eu acho que eu não acho que eu precisaria parar de beber. Eu não acho que eu precisaria parar de beber. Se ele olhar para você e dizer isso, você pode funcionar como um espelho. O que seria o espelho disso? Você faz uma reflexão simples, que é o quê? Você pode dizer para ele algo do tipo,
Pois é, você acha que isso não funcionaria para você. Você acha que isso não funcionaria para você. Porque daí você deixa sempre aquele gostinho de que é ele que tem que pensar sobre isso, que é ele que tem que refletir sobre isso. E você estimula ele não tem para onde se debater, porque você reflete igual um espelho. Certo, gente? Então eu vou ficando por aqui. Foi um prazer participar dessa live aqui com vocês. E tchau, boa noite.